Nós vamos ler alguns versículos de forma alternada. Eu te confesso que eu saí de casa com uma mensagem preparada no coração. Eu disse ao sair de casa, esta é a mensagem que eu vou pregar. Mas ao chegar aqui, aleluia, vendo e sentindo tudo que Deus está falando desde que a gente aqui chegou, a começar pela Escola Bíblica Dominicana, o Senhor mudou a mensagem no meu coração e disse, é essa que você vai pregar. Então, em obediência ao Senhor, eu quero pregar aquilo que Ele colocou no meu coração para abençoar a tua vida nessa manhã de Santa Ceia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 40, diz assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si quantas? Quantas? 5 pedras ou 5 cestos do ribeiro, e pôs-no no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. Verso 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amanhã mesmo, isso é para ver se você está ligado. Hoje mesmo, quando? O Senhor mesmo te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, então os homens de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Antes de tomar o assento, diga para esta pessoa à tua esquerda, diga assim, Deus hoje quer te entregar 5 pedras para você derrubar o gigante. Toma o seu assento. Eu quero primeiramente fazer as minhas considerações preliminares. Eu quero louvar o Senhor, glorificar o seu nome por esta oportunidade tão ímpar, tão singular, que mais uma vez Ele me concede poder estar aqui na tribuna da minha igreja, na minha casa, podendo ministrar a palavra do Senhor. Ao meu pastor presidente, pastor Marcelo Brunner, quero agradecer a confiabilidade, a gentileza e nos franquear a oportunidade para que nós possamos, nesta manhã de Santa Ceia, falar à igreja. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua família, aos meus companheiros que aqui estão. Deus abençoe a vida de todos nesta manhã. Eu confesso a vocês que eu estou cansado, mas o meu espírito está renovado na presença do Senhor. Há uma graça, há uma unção de Deus nesta manhã neste lugar. Quantos de nós já não nos emocionamos lendo, ouvindo a história de Davi? Esse menino que fora levantado por Deus para fazer a diferença em Israel. Eu costumo dizer que Davi é o morto que ainda fala através do seu exemplo. Davi é o morto que ainda fala através do legado que nos deixou. Davi é o morto que ainda fala através dos salmos vivos que deixou para nós registrado na palavra. E toda vez que eu particularmente leio a história de Davi, eu fico maravilhado, eu fico encantado. Como é que Deus faz? Como é que Deus tem a graça de levantar alguém para poder confundir aqueles que se acham e pensam que é alguma coisa? A Bíblia vai dizer que Davi então era só o pastor de ovelhas, era um menino que, segundo a história, tinha aproximadamente 14 a 16 anos de idade.
ele não era guerreiro, ele não era soldado, ele apenas apacentava as ovelhas do seu pai. E diz a Bíblia que o seu pai agora o chama uma manhã e diz: olha, vai até o campo, levar esse lanchinho para os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que Davi então se levanta pela madrugada, vai deixar então as ovelhas com alguém, tomando cuidado daquelas ovelhas, e ele vai então levar um lanche para os irmãos. E quando ele lá chega, a Bíblia vai dizer que Davi fica deveras indignado, porque ele vai encontrar um gigante que tinha, segundo a Bíblia, cerca de 2,90 metros de altura. Era um camarada muito grande, e ele estava afrontando ao exército de Israel, pedindo para que Israel levantasse um guerreiro para encará-lo naquela ocasião. E o desafio era o seguinte: olha, prepare aí um soldado, prepare aí um guerreiro e envie para me encarar, porque será que aquele que me vencer nessa batalha, nós, os filisteus, então vamos servi-los, mas se eu vencer o guerreiro de vocês, vocês então é que se tornarão os nossos servos. E Golias na realidade falava isso porque até então não havia se levantado ninguém que fosse páreo para encará-lo, não havia levantado-se então até alguém que pudesse encarar. Todo mundo tinha medo dele, porque ele intimidava pelo tamanho, ele intimidava pela força, ele intimidava pelo tamanho das suas armas, pelo tamanho da espada, do escudo. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia vai chegar alguém que não tinha força nele mesmo, mas tinha força no Deus que ele servia. E Davi, quando vê aquele gigante afrontando, indignado, ele vai dizer: mas quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E a Bíblia vai dizer que ele escuta os soldados conversando e dizendo: olha, viste aquele homem que se levantou contra nós? E é bem verdade que o rei está dizendo que aquele que guerrear, que pelejar contra ele e vencer o gigante, o rei então vai dar a mão da sua filha em casamento e vai isentar a casa desse camarada que venceu o gigante de todos os impostos em Israel. E Davi então, ouvindo aquilo, vai logo perguntando: o que se dará o homem ao que vencer o gigante? Aqui eu começo a aprender uma lição extraordinária. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Eu posso ver que os soldados, eles viam o gigante, mas Davi estava vendo o Deus que ele servia. Enquanto o gigante, aleluia, se levantava para afrontar e os homens estavam com medo dele, a Bíblia vai dizer que Davi estava de olho na recompensa e vai logo perguntando: o que se dará o homem que matar o gigante? Em outras palavras, Davi estava dizendo: olha, enquanto vocês estão vendo o homem de pé, eu já estou vendo ele caído, porque se eu sou pequeno, meu Deus é grande; se eu sou fraco, meu Deus é forte; se eu não entro, meu Deus entra; se eu não faço, meu Deus faz. E diz a Bíblia que Davi então agora vai se voluntariar, e ele começa agora a dizer: olha, eu estou disposto a encarar o gigante. E alguém apresenta então, coloca Davi diante de Saul, e Saul agora olha para Davi e vai dizer: olha, mas tu é moço, tu não sabe pegar em espada, em escudo, mas o gigante, ele foi preparado desde a tenra idade, ele foi instruído, ele foi preparado para isso, mas você não sabe pelejar, você não sabe lutar. É nessa hora que Davi vai apresentar o seu currículo, e diga de passagem, era um currículo invejável, pois a Bíblia vai dizer que Davi vai dizer assim: olha, apacentava eu as ovelhas do meu pai, veio um leão e eu matei, veio um urso e eu também o matei. Aí Saul olha agora e peraí, esse camarada desse tamanhozinho já conseguiu matar leão e urso, quem sabe ele também não pode matar o gigante? E a gente vê isso acontecendo. Agora, considere comigo, Eliabe primeiro despreza, que era o irmão mais velho, depois Saul despreza, dando moral para o gigante. Só que tem um detalhe: sabe quem é que você vai descobrir quem é valente e corajoso? É na hora que o gigante aparece. Sabe por quê? Davi, mesmo anônimo, mesmo não sendo soldado, estava fazendo o que seu irmão Eliabe nunca fez na vida, estava fazendo o que Saul e todo aquele exército nunca havia feito, que era matar leão e urso. Você sabia que não é diferente na atualidade? Tem gente que olha para você e te despreza no seu coração, achando que você é muito pequeno, achando que você não pode. Só o que eles não sabem é que nos bastidores você anda matando leão e urso. Só o que eles não sabem, aleluia, é que para você chegar onde chegou, muitos leões e ursos você teve que matar. Agora olhe para cá e considere comigo: eu não sei você, eu estou cansado de matar leão e urso. Sabe por quê? Enquanto eu mato leão e urso, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Eu estou brigando, eu estou matando leão e urso, mas eu continuo no anonimato. Eu estou orando para Deus mandar o gigante, porque o dia que o gigante se levantar, meu nome será conhecido. Aleluia, as pessoas saberão quem eu sou. Não está entendendo não? Pega essa palavra profética. Deus manda te dizer que este ano não será o ano do leão nem do urso, este ano será o ano do gigante para a tua vida. E para quem que Deus vai fazer isso?
para fazer o teu nome notório e conhecido na terra. Quem acredita, levanta a mão, levanta a mão. Aí, Saul vai dizer: não, menino desse tamanho já matou leão e urso, então faz o seguinte: toma aqui a minha armadura, eu vou te dar uma moral, não vai assim não, porque tu está desprotegido, tu não tem armadura, já que não tem nenhuma confeccionada para você, eu te cedo a minha. Diga para ele, diga para ela: cuidado com quem vai te ajudar, diga. Está entendendo não? Eu explico. Tudo que Davi precisava para encarar o gigante era agilidade e habilidade. Lembrando que aquela armadura não fora confeccionada para Davi. Aquela armadura fora confeccionada para Saul. Lembrando a você que o próprio Samuel, quando vai enviado por Deus na casa de Jessé, porque Deus havia falado com ele que um dos filhos de Jessé, Deus já havia separado, escolhido para o futuro rei de Israel, aquele que substituiria a Saul, no caso seria o segundo rei. Quando Samuel olha, ele vai ver o primeiro, que era o primogênito de Jessé, Eliabe, que era alto, corpulento. E a associação que Samuel vai fazer é que as características do próximo rei tinham as mesmas características de Saul. Tanto é que ele diz: na minha frente está o futuro rei de Israel. E quando ele ia ungir, Deus dá um cascudo ungido em Samuel e diz: não faças tal coisa, porque eu não vejo como o homem vê. O homem atenta para a aparência, mas eu atento para o coração. Sabe o que eu vejo aqui? Davi não tinha cara de rei, mas tinha coração de rei. Cuidado com as aparências, viu? Então, aquela armadura, quando Davi veste, ele fica tão desengonçado que ele não consegue andar. Cuidado com quem vai te ajudar, porque tem muita gente que quer emprestar armadura para mim, para você, mas pode acabar nos prejudicando. E eu faço aqui uma outra ligação: cuidado com quem vai te ajudar. Sabe por quê? Você lembra de Mefibosete? Quem era Mefibosete? Mefibosete era o filho de Jonatas, era neto de Saul. A Bíblia vai dizer que ele ficou aleijado, sabe quando e como? Quando a sua ama, quando ele tinha 5 anos, tentou lhe ajudar. Correndo os inimigos, deixou o menino cair e ele quebrou as 2 pernas e ficou aleijado. Cuidado com quem vai te ajudar. Tem gente que oferece ajuda, mas pode ser a armadura de Saul, ou então pode derrubar e quebrar tuas pernas. Cuidado com essa ajuda. Cuidado com essa ajuda. Davi percebeu que aquela ajuda iria prejudicar. O que ele faz? Ele tira. E outra lição que eu aprendo: se Davi vai encarar o gigante com aquela armadura e ele ganha a batalha, os créditos não seria atribuído a Deus, nem tampouco a Davi, mas sim a Saul. Alguém ia dizer também? De quem era essa armadura? Você não precisa da armadura de ninguém. Você vai usar as armas que você está acostumado. Você vai usar as armas que Deus te deu. Está entendendo? Está entendendo? Aí ele tira e diz: não, eu vou usar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho intimidade. E a Bíblia vai dizer que ele vai descer o ribeiro, ele vai na fonte. Ele vai aonde? Ele vai aonde? Olha para cá. Tudo que você precisa está na fonte. Ah, Jesus, está esperando aqui para dar glória. Eu vou dar. Tudo que você precisa está na fonte. Você veio na fonte nessa manhã. Tudo que você precisa para encarar o gigante está aqui, está na fonte. Está na fonte, está na fonte, está na fonte. Eu vi na fonte, você. Eu vi na fonte nessa manhã. Aleluia. Culto de Santa Ceia. Aqui é reabastecimento. Aqui é graça, é unção, é renovo, é poder, é glória. Você está sentindo? Você veio na fonte. Você veio na fonte. Davi vai no ribeiro. Davi já tinha funda, mas ele precisava de munição para a funda. Davi já tinha arma, mas ele precisava das munições para a arma que ele já tinha. E ele vai buscar a munição aonde? Na fonte, no ribeiro. E lá ele vai escolher 5 pedras. Quantas? 5 pedras. Embora o texto vai dizer que ele só vai fazer uso de uma, mas ele escolhe 5. E quando eu vejo Davi pegando 5 pedras, eu posso aqui fazer uma aplicação espiritual e dizer que essas 5 pedras representam 5 coisas na vida de Davi que deram a ele a graça e a capacidade para vencer o gigante. Então, rápidas palavras, eu quero dar para você 5 segredos para você vencer o gigante nessa manhã. Quem quer? Davi, ao pegar a primeira pedra, Davi estava dizendo: esse é o primeiro segredo. Qual é o primeiro segredo? Para encarar e vencer o gigante, você precisa da primeira pedra, que é a pedra da coragem. Quem quer?
O gigante aparecia e os soldados corriam. Sabe por quê? Porque eles não tinham a primeira pedra. Eles não tinham a pedra da coragem. Ei, querido, em nome de Jesus, entenda: maior do que o gigante é o Deus que você serve. O gigante pode ser grande, mas maior é o Deus que você serve. Você não pode ter medo, você não pode correr diante dos gigantes que se levantam ou se levantarão contra você, porque você precisa de coragem. E quando eu falo de coragem, não é para chamar o outro para o mano a mano e para o tete a tete, porque tem muita gente que pensa que ser corajoso é puxar a arma, é chamar o outro para o mano a mano. Corajoso é aquele que tem, aleluia, a capacidade de encarar o gigante, de olhar para ele e dizer: você é muito grande. Eu confesso a você que diante de você eu sou muito pequeno, mas o Deus que eu sirvo, ele é tremendo, ele é poderoso, ele nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. E tomando posse da palavra de Deus, como disse o próprio salmista: com o meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus eu salto muralhas. Sabe por quê? É Ele que me cinge de força e é Ele que adestra as minhas mãos para a peleja. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 27, a partir do verso 1: o Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Verso 2: quando os malvados, os meus adversários, me cercaram para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Verso 3: ainda que a guerra se levantasse contra mim, não temeria mal algum. Ainda que um exército se levantasse contra mim, nele confiaria. Verso 13: pereceria sem dúvida, se não crês que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Verso 14, aqui está o segredo: espera no Senhor, anima-te, tenha coragem. Espera no Senhor, anima-te, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Coragem! Davi, já velho, no leito de morte, vai chamar o seu filho Salomão. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, verso 2, Davi vai aconselhar a Salomão dizendo: olha, eu vou pelo caminho da terra, isto é, eu vou morrer, mas tu esforça-te em ser homem. Esforça-te em ser homem, Salomão. Coragem, coragem. Ministério não é para gente frouxa. A obra de Deus não é para covarde. A obra de Deus é para gente que tem coragem. Tudo que o diabo quer fazer é te intimidar, mas eu tenho uma boa notícia para te dar: ele brama como, mas ele não é. Ele finge ser, mas não passa de um pitbull sem dente, porque maior é o verdadeiro leão da tribo de Judá que está em você. Pega aí a pedra da coragem. A segunda pedra que Davi vai usar é a pedra da convicção. Qual é a pedra? Ele sabia o que queria. Alguém tentou dissuadi-lo do propósito a todo custo. Você não pode, você não tem, você não faz, você não é. A todo custo, todos tentavam tirá-lo do foco, do alvo, do objetivo. Mas Davi estava convicto. Davi sabia o que queria. Tem gente que não sabe o que quer. Conhece o adágio popular? Quem não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum. Isso é fato. Deus está procurando gente que tenha convicção. Você tem que ter convicção no que você quer. Porque tem gente igualzinho o meu filho caçula, o adolescente Juninho. Quem você quer ser hoje? Médico, pergunta amanhã. Advogado, pergunta depois. Não sei. Deus está querendo saber o que você quer. Você tem que ter convicção. Davi tinha convicção. A minha meta é derrubar o gigante. Esse ano, nós estamos vivendo nosso ministério, o ano das metas alcançadas. No dia 31, quando o pastor estava nos Estados Unidos e o vídeo passou aqui, eu fui para casa alimentando isso. Eu sou um cara que gosta de pesquisar, de ler, eu fui pesquisar. Sabe o que é meta? Achei interessante isso. Meta é como se fosse aquelas baias, as cercas na pista de corrida do cavalo. E quando o cavalo entra na pista de corrida, ele não tem outro objetivo se não chegar na linha de chegada. Ele não pensa em voltar atrás, ele não pensa para a esquerda nem para a direita, porque aquela cerca é a meta.
que diz você tem que chegar lá. Você só vai parar quando chegar lá. Eu te pergunto, tu tem meta? Tem gente que começa, mas não termina nada. Opa! Eu estava lendo recentemente um livro, e o livro dizia que existem 3 tipos de pessoas que nasceram, que vieram ao mundo. Querem saber quais são? Eu compartilho. Os derrotados, os vencedores e os mais que vencedores. Que tipo você é? Ah, já disse que é mais que vencedor? Deixa eu dizer as qualidades de cada um para ver se você se encaixa nesse perfil. Quem são os derrotados? Os derrotados são aqueles que nem tentam, porque tem medo de tentar. Eu não nasci para isso. Isso não dá, eu sou muito pequeno, síndrome de coitadinho, ó vida, ó dia, ó céus, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, eu nasci numa favela. Ei, você pode ter nascido na favela, mas a favela não pode estar dentro de você. Provérbio 23:7. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Você nunca vai ser grande por fora enquanto você for pequeno aí dentro. Você tem que ter convicção. Tem que ter convicção, saber o que você quer para a tua vida. A meia dúzia de jovem que não lê, que não sabe o que quer. Está um silêncio no arraial, não sabe, aleluia. Tranquilo, não tem problema, eu vou entregar tudo. Nem tenta. Isso me faz lembrar, outro dia eu saí, não sei se foi daqui da igreja, bem tarde da noite, acho que já era um domingo. Aí eu estava com vontade de tomar um refrigerante. Tudo fechado, a gente passou, eu moro logo ali, longe do Iguaçu. Aí a gente passou ali na estrada Rio São Paulo, tinha um barzinho aberto, eu encostei o carro. Aí eu peguei, pedi ao Mário Jonas, vai ali naquela barraquinha e compra lá um refrigerante. Aí dei uma nota que eu tinha, filha única de mãe solteira, uma de R$100. Dei na mão dele. Aí ele pegou a nota e disse assim, não vou não. Eu disse, por que você não vai? Porque não vai ter troco. Eu virei para ele, vem cá, você já é Deus? Ele disse, como assim? Eu falei, já tem o dom o atributo da onisciência, já sabe o que vai acontecer, onde acontecer, você nem foi lá, vai lá. Aí ele foi, e voltou. Ele tinha um troco, eu falei, R$100 já foi dinheiro, hoje não é mais, meu filho. Agora, esse exemplo aqui é o exemplo clássico do derrotado. Ele nem tenta, porque ele olha para ele se acha tão pequeno que quando ele vê o gigante, não! Deus nos chamou derrotado, diga aleluia. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que até começa, mas muito raramente termina o que começou. Ele é vencedor, ele tenta, ele começa, mas raramente conclui o que começa. Você sabia que na vida é mais fácil começar do que recomeçar? Porque para tudo nessa vida, quando a gente começa empolgado, motivado. Agora, mais difícil que começar é recomeçar. Mas eu venho aqui nesta manhã para te dizer o que Jesus disse a Pedro: torna-te ao mar largo e lança a tua rede do lado direito. Ele disse, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei, mas porque tu me mandas, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Volta lá, volta lá. Está lavando a rede, acha que não tem mais jeito. Jesus está dizendo, volta, vai mais fundo dessa vez, porque tu estava no raso, vai mais fundo, e você vai pegar grandes peixes, Deus vai te honrar, volta lá. E o mais que vencedor é aquele que não desiste nunca. Ele tenta, não deu certo, ele vai tentar de novo, ele vai tentar de novo, ele vai tentar de novo. Sabe por quê? A maior prova que Deus ainda quer e vai me abençoar, coloca a mão no coração. Está batendo, está vivo, está respirando, Deus ainda tem promessa para a tua vida, ainda pode acontecer, ainda pode se cumprir. Ei! Tentou a primeira vez, não deu certo. Se não deu certo ainda, porque você não estava preparado. Mas no tempo de Deus vai dar certo. Nós aprendemos aqui com o nosso pastor que planejar é comigo, dar certo é com Deus. Aleluia, mas eu tenho que planejar, eu tenho que tentar, eu tenho que investir. Mas quando a minha vontade, como eu aprendi com o meu pastor, entrar em consonância com a vontade de Deus, vai se cumprir o que disse o profeta Isaías: a sua mão estendida está, quem pois a recolherá? O Senhor pois o determinou, quem pois invalidará? Há de chegar o tempo favorável de Deus para a tua vida. Pega essa palavra, tenha convicção. Você tem que ter foco, meu irmão. Você tem que ter meta, né? Vitinha. Terceira pedra era a pedra da promessa. Meu irmão, olha aqui para mim.